Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar as técnicas de compactação dos solos em campo. As técnicas ou métodos de compactação dos solos em campo podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é denominado de métodos estáticos. Já o segundo grupo é denominado de métodos dinâmicos. Qual que é a principal diferença entre esses dois métodos? A principal diferença são as forças envolvidas na compactação. No grupo dos métodos estáticos, as forças estáticas é que são responsáveis pela compactação. Já nos métodos dinâmicos, as forças dinâmicas que são envolvidas na compactação. Dentre os métodos estáticos, temos a compressão estática e o amassamento. Vamos falar primeiro sobre a compressão estática. No método de compactação por compressão estática, a compactação ocorre devido à pressão sobre a superfície do solo. Olha só o solo antes de aplicar uma pressão sobre ele. Ele tem um certo volume de vazios e, após a aplicação de uma força ou pressão, reduz o volume de vazios pelo rearranjo dos grãos. Então, ele tinha essa estrutura interna, aplicou uma força ou pressão, teve um rearranjo e ele ficou com essa estrutura. Essa estrutura ela é mais compacta, ou seja, ela tem um volume de vazios menor. Então, quanto maior a pressão sobre os grãos, maior será essa densificação. O principal equipamento representante deste método de compactação é o rolo liso. Então está aqui a imagem do equipamento. Esse equipamento é denominado de rolo liso porque o tambor aqui do equipamento ele é liso. Então, qual que é o mecanismo de compactação desse equipamento? O mecanismo de compactação a gente já viu, é por compressão estática. Então, o peso da máquina aplica uma pressão sobre a superfície do solo. Essa pressão ela vai gerar um rearranjo dos grãos. A pressão sobre a superfície do solo depende de alguns fatores. O principal é o peso do equipamento. O rolo compactador liso, ele tem disponível em vários tamanhos e, consequentemente, em vários pesos. Quanto maior o peso do equipamento, maior é a tensão que é aplicada aqui na superfície do solo. Lembrando que quanto maior a tensão, maior a compactação. Outro fator que interfere na pressão que é aplicada à superfície do solo é a superfície de contato entre o rolo metálico e o solo. No início da compactação, quando o solo ainda está fofo, o rolo ele consegue penetrar mais no solo. Então, no início da compactação, a área de contato ela é maior. Já após algumas passadas do rolo compactador, o solo fica mais rígido e o rolo metálico ele entra menos no solo, diminuindo muito a área de contato entre o rolo e o solo. O que isso gera? Isso gera que, como a área de contato ela é muito pequena, o peso todo do equipamento ele vai ficar distribuído numa camada muito pequena. Então, a efetiva compactação é restrita a camadas superiores do solo. Então, aquela tensão toda do equipamento ela vai ficar restrita a essa camada mais superior aqui do solo. Como as tensões, devido ao peso do equipamento, elas ficam restritas às camadas mais superiores aqui do solo, a Marinha Americana ela recomenda que faça a compactação
com espessura de solo solto entre 20 a 30 centímetros. E para qual tipo de solo esse método é indicado? Esse tipo de compactação, essa técnica de compactação, ela é indicada para solos granulares. Então, para solos arenosos ou solos com pedregulho. E o ideal também é que o solo seja bem graduado. Então, que aquela distribuição granulométrica seja bem graduada. Por que este método é indicado apenas para os solos granulares? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que analisar como que é o mecanismo de compactação deste método. A gente viu que a compactação por esse método é feita por uma pressão estática. Então, aplica-se uma pressão sobre a estrutura do solo. Essa estrutura ela vai deformar e ela vai se reagrupar em uma estrutura mais compacta. Para isso ocorrer, ela tem que expulsar o ar dos vazios do solo. Nos solos granulares, onde a porosidade é maior, o ar sai com mais facilidade. Então, quando você aplica uma tensão sobre esse solo, como a porosidade é maior, o ar vai sair mais facilmente para os solos granulares. Já nos solos argilosos, além da porosidade ser menor, há uma interação entre as partículas de argila com as partículas de água. Essa interação ela aprisiona o ar dentro das partículas de argila. Então, o ar, além de ficar aprisionado, ele sai com mais dificuldade. Então, quando você aplica uma pressão sobre esse solo, a bolha de ar ela não é expulsa, ela é apenas comprimida. Então, não adianta você aplicar uma pressão, vai ter uma redução do volume no momento que a pressão está sendo aplicada, mas quando você retira a pressão, aquele volume volta ao original. Então, dessa forma, não ocorre a compactação. Então, é por isso que esse método não é indicado para solos argilosos.